boa tarde a todos. Vamos estudar? Isso. Última coisa que falamos na última aula, que foi há uma semana atrás, né? Estávamos falando sobre ângulos entre vetores. Foi a última coisa que nós falamos e a primeira coisa que a gente vai falar hoje. Vamos recordar como a gente definiu ângulo entre dois vetores. Podemos ver aqui o slide. Recorda essa definição, a gente define o ângulo entre os dois vetores como o menor dos ângulos formado por segmentos de reta que representam esses vetores, né? Então, olha, eu tenho dois vetores aqui, U e V. O que é o ângulo formado por esses vetores? Tomamos representantes deles com o mesmo ponto inicial e aí tomamos o menor dos ângulos formado por esse segmento. Então, é sempre um ângulo que está entre 0 e 180, né? O ângulo entre dois vetores. Recordam disso? Falamos disso, não foi? Chegamos até aqui com vocês? E aí, a gente usou a lei dos cossenos, né, para ver como é que a gente pode encontrar o ângulo entre dois vetores, se eu conheço as coordenadas dos vetores, né? E a gente chegou nessa relação aqui. O cosseno desse ângulo ele é dado pelo quociente entre o produto interno dos vetores dividido pela norma, produto das normas, ok? Recordam disso? Recordam ou não? E aí, agora a gente quer, então usando esse resultado aqui, olha, vou pegar aqui um vetor genérico que esteja no plano. Vetor genérico no plano tem coordenada x, y. Tá? Então, eu quero olhar os ângulos que esse vetor forma com dois vetores particulares, que são os vetores da base canônica do R2. Lembra da base canônica do R2? Dá um som nesse horário, né? E aí, para despertar, fala aí para mim quais são os vetores da base canônica do R2. Mas ela é a única que está com sono. O resto não, né? I e J, exatamente. O I e o J, vetores bidimensionais. Então, ó, o R2, a gente tem dois vetores aqui especiais. Não que os outros não sejam, né? O vetor I, que dá a direção do eixo X. O vetor J, que dá a direção do eixo Y, tá? E aí, olha, eu pego um vetor genérico que esteja aqui no plano, obviamente que esse vetor vai formar ângulos com esses dois vetores, tá? Vamos supor que esse vetor esteja bem aqui, vou colocar ele aqui, representante dele no terceiro quadrante. Então, ele vai formar um ângulo com o vetor I, será esse ângulo aqui, vou chamar esse ângulo aqui de θ, e ele forma um ângulo também com o vetor J, que é esse aqui, vamos chamar esse aqui de beta. Né? Lembra que é sempre o menor dos ângulos formados. Tá? Agora, olha só, eu vou usar aquela relação que a gente sabe que o cosseno do ângulo entre os dois vetores é dado pelo aquele quociente, produto das normas, o produto interno dividido pelo produto das normas. Então, eu vou pegar o cosseno de θ. Quem é o cosseno de θ? É o cosseno do produto interno entre os dois vetores, né? Θ é o ângulo que o V forma com I, então vai ser o produto interno entre eles, produto interno do vetor V com o vetor I, dividido pelo produto das normas. E aí, quando eu faço esse produto interno, lembrando o produto interno, vou repetir aqui os vetores. Quem são as coordenadas do vetor I, gente? 1 e 0, certo? 1 e 0. Aqui a norma de V, vou deixar aqui indicado. E quanto vale o comprimento do vetor I? Qual é a norma dele? 1, que ele é um vetor unitário, tá? E aí a gente faz esse produto aqui, vai ficar x vezes 1x, y vezes 0, 0. Então, olha, eu tenho aqui o cosseno do ângulo que o vetor forma com I.
ele é o quociente da abscissa, né, do vetor pela norma. Se eu ainda isolar aqui o valor de x, então eu posso expressar, opa, aqui é uma igualdade, eu posso expressar a abscissa em função do comprimento do vetor e o cosseno do ângulo que ele forma com o vetor i, tá? E aí eu tenho o mesmo resultado para o ângulo beta. Também eu tenho que o cosseno de beta, ele vai ser o produto de V, agora com o vetor J, dividido pelo produto das normas. O que eu vou obter quando fizer o produto interno aqui? Do V com o J. A ordenada, né, do ponto. Ou seja, quando eu fizer, vai dar o Y, tá claro aí para todo mundo? Dividido. E aqui também é um vetor unitário, vai ficar só a norma de V. Ou seja, se eu isolar aqui, eu tenho então que a segunda coordenada do vetor, ela é o produto da norma pelo cosseno do ângulo que ele forma com o vetor J, certo? Então, eu posso expressar as coordenadas do vetor em função dos cossenos do ângulo que ele forma com os vetores da base canônica. Agora, observa aqui, se eu pegar esses cossenos, cosseno ao quadrado do θ, mais cosseno ao quadrado de beta, o que vai dar isso? Somar o quadrado desses cossenos. Bem, o cosseno de θ, ele é o x dividido pela norma do vetor. Então, isso aqui vai ficar x ao quadrado dividido pela norma de v ao quadrado. Tá? E o cosseno de beta, olha, é o y dividido pela norma. Então, vai ficar o y ao quadrado dividido pela norma de v ao quadrado. Ok? Agora, o que é x ao quadrado mais y ao quadrado? V é esse vetor. Quem é a norma de V? É a raiz quadrada de x quadrado mais y ao quadrado, certo? E olha o que eu tenho aqui. X quadrado mais y ao quadrado. Eu tenho exatamente isso aqui. Então, eu levar ao quadrado, norma de v ao quadrado é x quadrado mais y ao quadrado, tá? Então, a soma dos quadrados das coordenadas é a norma de v ao quadrado, tá? Que é o que eu tenho aqui. Então, isso aqui é norma de v ao quadrado dividido por norma de v ao quadrado. Portanto, vai dar 1. Ou seja, a soma do quadrado dos cossenos aqui dá 1. A gente tem essa relação entre o cosseno desses ângulos, tá? Então, olha só, eu vou pegar, já que eu tenho essa identidade aqui, deixa eu apagar essa informação aqui. Então, eu vou ter que o cosseno ao quadrado de beta, ele vai ser 1 menos, eu vou passar para cá o cosseno ao quadrado de θ. Identidade trigonométrica fundamental, que é 1 menos cosseno ao quadrado do θ. É o seno ao quadrado, tá? Então, isso aqui é o seno ao quadrado de θ. Ou seja, eu posso expressar o cosseno do ângulo que ele forma com o j em função do seno do ângulo que ele forma com o i. Tá? Então, eu posso agora tirar esse quadrado aqui. Vou ter que cosseno de beta, vai ficar raiz quadrada de seno ao quadrado de θ. Quanto é raiz quadrada de seno ao quadrado? Vai ser o valor absoluto. Tá? A raiz quadrada do quadrado vai ser o valor absoluto
de seno de θ, tá? E quanto que é o valor absoluto de seno de θ? Quanto vale módulo de seno de θ? Nossa, parece até que eu estou fazendo uma pergunta difícil para vocês. Quanto é módulo de x? É x? Módulo de y. Deixa eu ver qual é a variável que eu tenho que usar para vocês responderem. Módulo de y. Quanto é módulo de a? O módulo de um número, a definição é o quê? É o próprio número se ele for positivo ou é o negativo desse número se ele for negativo, tá? Então, é isso, a gente não pode dizer direto que é seno de θ, tá? Então, isso aqui vai ser esse valor que está aqui, se ele for positivo, é seno de θ, se o seno de θ for maior do que zero. Eu já vi aqui quando é que acontece. Ou, então, vai ser menos seno de θ, se o seno de θ for um valor negativo. Agora, a gente vai analisar aí quando é que o ângulo, em que intervalo o ângulo tem um seno positivo. A gente está no intervalo mais 360, né? Porque depois ele volta de novo. A pergunta é que ali é positivo ou é negativo, né? Então, seno de θ vai ser o próprio, módulo de seno de θ vai ser o próprio seno de θ quando o seno de θ é positivo. Em que intervalo o seno de θ é positivo? Olha, lembra da função seno? Né? Seno de 0 é 0, seno de π sobre 2 é 1. Aqui é π, né? Que é volta a 0 de novo. Aqui 3π sobre 2. E aqui 2π. Tá? Então, nesse intervalo de 0 a π, olha, ela vai de 0 a 1, é positivo, certo? E nesse intervalo aqui vai ser negativa. Tá? Então, na hora de fazer isso aqui, eu tenho que observar se o ângulo está entre 0 e π. Na verdade, aqui nos extremos vai ser 0. Aí, ele é positivo, portanto, vai ser o próprio valor. Né? E no outro intervalo lá, se tiver de π a 2π, aí ele vai ser negativo, tá? Se é um número negativo, então o módulo dele é menos ele, tá? Tudo bem, gente? Agora, olha só. Como o seno é uma função ímpar, eu posso passar esse menos aqui para dentro, que significa ser uma função ímpar. F de menos x é igual a menos f de x, tá? Então, o seno tem essa propriedade. Então, eu posso escrever isso aqui como seno de menos θ. Ok? Tá? Agora, pergunto para vocês, voltando aqui na história do ângulo, vou voltar aqui no slide. Mas, olha, quando a gente define ângulo entre dois vetores, o ângulo é sempre, um valor está entre 0 e π, certo? Então, significa que eu não vou ter essa situação aqui, porque o ângulo entre dois vetores é sempre um valor que está entre 0 e π. Mas por que é sempre um valor que está entre 0 e π? Porque, olha, eu pego o menor deles. Por exemplo, nesse caso aqui, o ângulo entre o vetor e o i não é o maior aqui. O que eu faço? Eu só faço mudar o sentido, certo? Em vez de pegar este aqui, que estaria entre 0 e π, eu mudo o sentido de medir o ângulo, tá? Então, no caso aqui, a gente não tem o valor, tá, do ângulo entre 0 e π, mas a gente tem essa situação na realidade. Aquele vetor que está lá no terceiro quadrante, tá? Ele está exatamente no intervalo aqui que está entre 0 e π sobre 2, só que eu meço no sentido contrário, tá? Então, a gente vai colocar assim, em vez de ter essa medida, eu vou considerar o seno de θ quando a gente está medindo assim, ó, sentido anti-horário. E eu vou considerar menos seno de θ quando eu estou medindo nesse sentido aqui, que é o sentido horário, tá? Ou seja, eu posso expressar as coordenadas de um vetor no plano
só em função do comprimento desse vetor e do ângulo que ele forma com o vetor I, tá? Não preciso saber o ângulo que ele está formando com o vetor J, só uso o vetor I. Vai ser o quê? Quem vai ser o x dele? É o módulo do vetor vezes o cosseno do ângulo que ele forma com o vetor I. Cosseno de θ. Quem vai ser o y? É o módulo de V, cosseno de beta, mas o cosseno de beta a gente viu que ele é igual ao seno, né? Respeitado o sinal. Ok? Aí só o que eu tenho que observar, que se eu estou medindo o ângulo nesse sentido, é o valor positivo do ângulo. Se eu estou medindo nesse sentido, é o valor negativo, tá? Ficou confuso? A gente vai já fazer um exemplo que vai ficar claro, tá? Então, para eu determinar as coordenadas de um vetor no plano, se eu sei o comprimento desse vetor, se eu sei o ângulo que ele forma com I, eu determino as coordenadas do vetor, tá? E de outra maneira, se eu tenho as coordenadas, eu consigo determinar o ângulo que ele forma com o vetor I. E se precisar também o ângulo que ele forma com o vetor J. Então, olha só, tenho o vetor, conheço o ângulo que ele forma com o vetor I, então o x vai ser a norma do vetor vezes o cosseno do ângulo θ. E a segunda coordenada, a norma do vetor seno de θ. Observando que eu vou considerar o sinal do ângulo positivo se eu meço nesse sentido, que é o sentido anti-horário, e negativo se eu medir nesse sentido, tá? Então, estou medindo aqui, é um ângulo de 30, mas como eu estou medindo nesse sentido, eu vou colocar lá menos 30, entendeu? Na hora de fazer a minha continha. Deixei esse exercício para vocês aí na última aula, que era para determinar a força resultante. Tem duas forças sendo aplicadas no mesmo ponto, né? E foram dadas as intensidades das forças e os ângulos que as forças formam aqui com a horizontal. Ok? Então, vamos abstrair o problema. A gente conhece a norma dos vetores e conhece esses ângulos. O que a gente quer? Força resultante, que é a soma das forças que estão sendo aplicadas no ponto. Ok? Então, são duas forças e a força resultante é a soma dessas forças. Então, olha só, força resultante, F1 mais F2. E isso aqui é soma de quê, gente? É simplesmente uma soma de vetores. E como é que a gente soma vetores? Nós somando as coordenadas de um com as coordenadas do outro, tá? Então, se eu tenho as coordenadas, pronto, eu somo de vetores. Então, o que eu preciso? Determinar as coordenadas de cada um desses vetores. Estamos aí trabalhando no plano, tá? Então, ó, vamos pegar aqui a força F1. Olha as informações que foram dadas. Eu tenho a norma dela e foi dado esse ângulo aqui. Bom, para eu determinar as coordenadas, olha, eu preciso. Norma do vetor foi dado e o ângulo que ele forma com o vetor I. A gente conhece aí o ângulo que ele está formando com o vetor I? Foi dado? Cadê o slide? Sim ou não? Temos o ângulo que ele forma com I? Sim, tá? Então, é só jogar aqui. Agora, pergunto para vocês, a gente está medindo, vamos lá no slide. Esse 60, a gente está medindo no sentido anti-horário ou no sentido horário? Sentido anti-horário, né? Então, é positivo, a gente pegar direto lá 60 para fazer as continhas. Então, jogando aqui, olha, o ângulo é 60 e simplesmente o x do vetor é norma da força vezes o cosseno de 60 e o y, norma da força seno de 60. Pronto, faz essas continhas, a gente tem as coordenadas do vetor. Tranquilo? Que a gente também pode escrever assim, 6i mais 10,39j. Pronto, já tenho as coordenadas do segundo. Agora vamos
para o segundo vetor. Aí essa é a situação aqui, ok? Então, foi dado também a norma do vetor, e eu tenho esse ângulo aí. Pergunto, qual é o ângulo que o vetor forma com o vetor I? Para eu usar isso aqui, eu tenho o ângulo que ele forma com o I. É quanto? Foi dado, cadê o slide? Foi dado ali um de 40. Esse é o ângulo que ele está formando com o I? O vetor I? Não, né? E qual é, então, o ângulo que ele está formando com o I? Olha, até aqui está o vetor I, aqui está o F2, e a gente vai pegar o menor deles, né? Tem esse ângulo aqui, e tem esse ângulo aqui por cima. É o menor deles, tá? Então, olha, o ângulo é esse aqui. Quanto vale esse ângulo, gente? 140, tá? Porque o todo aqui é 80 menos o 40, 140. Agora, a gente está medindo no sentido horário ou anti-horário? Esse 140. Está medindo daqui para cá, né? É o sentido horário. Então, para eu usar ali na conta, é menos 140 que eu vou usar, tá? Claro ou não isso, gente? Então, olha, é menos 140 e aí vai ficar isso aqui. Norma do vetor vezes cosseno do ângulo é menos 140. Só uma pergunta para vocês. O x e o y da força F2, eles têm que sinais, hein, gente? O x é positivo ou é negativo? O x que eu vou encontrar, né? A força F2. Olha lá onde está a força. Eu devo encontrar a abscissa do vetor. Positiva ou negativa? Negativa. E o y? Também. Então, as contas têm que dar isso, porque a posição que ele está no terceiro quadrante, tá? E aí, o y vai ser a intensidade vezes o seno. Aí, fazendo as contas, olha, a gente obtém, de fato, o x deu menos 6,89 e o y menos 5,79, batendo aqui com a posição aqui do vetor. Ok. Aí você poderia perguntar, olha só, mas eu não tenho ali um triângulo retângulo? Eu não tenho um ângulo de 40, eu não posso usar aquele ângulo para obter as coordenadas do vetor? Em vez de ir lá pelo 140, eu não podia ter usado esse 40 aí? Posso pegar as relações trigonométricas aí no triângulo para determinar o x, para determinar o y. Só presta atenção nos sinais das coordenadas na hora de fazer isso, tá? Aqui você coloca o ângulo, prestando atenção para o sinal, ele já vai dar direto, né, as coordenadas com o sinal certo. Aí, ó, eu posso usar assim, ó, eu vou usar as relações trigonométricas nesse triângulo aqui, tá? Eu tenho um triângulo retângulo, a hipotenusa é exatamente a 9 newtons. E aí eu quero achar agora esse pedaço aqui, olha, do x. Aí observa que, pô, já coloquei aqui, ó. Agora eu vou perguntar para vocês de novo. Quanto mede esse pedaço aqui, gente? Que vai da origem até o ponto de coordenada x. Daqui para cá mede quanto? É o valor absoluto de x, tá? A medida ali, ela não é x. Ela é o valor absoluto de x, porque o x é um ponto que está à esquerda. Ele é um número negativo. Então, só toma cuidado na hora de efetuar essas continhas. E aí, eu quero exatamente, olha, o cateto adjacente ao ângulo, é a hipotenusa vezes o cosseno do ângulo, aí eu encontro, o valor desta medida é 6,89. Aí eu aplico a mesma coisa aqui, olha, o valor desta medida é o valor absoluto de y. Aí ele vai ser a hipotenusa seno, né? Porque ele está oposto ao ângulo. Aí eu encontro isso aqui. Agora eu vou determinar as coordenadas do vetor. Aí eu tenho que prestar atenção, tá? Não é 6,89. Tá? É o valor absoluto, essa distância que vai dar origem até esse ponto aqui, que é 6,89. Mas o x, que é um ponto que está à esquerda da origem, ele vai ser menos 6,89, tá? Tudo bem, gente? E aí, observando o y também, olha, o y é um ponto que está abaixo da origem, portanto, o valor absoluto dele é menos 5,79.
Ok? Aí determinei as coordenadas dos dois vetores. Agora é só fazer soma de vetores, somar as coordenadas correspondentes. Aí a gente obtém aqui a força resultante. Ok? Como é que eu calculo agora a intensidade dessa força? Ali eu tenho o vetor força, né? A intensidade dela. É o módulo, tá? Eu calculo o módulo, eu tenho a intensidade. Aí agora eu quero determinar qual é o ângulo que essa força está formando com o vetor I. Está aqui a intensidade, tá? A força. Fazer uma representação aqui, tem aqui as coordenadas do vetor, então isso aqui é uma representação da força resultante. Eu quero saber que ângulo que essa força está formando com o vetor I. É esse ângulo aí. Como é que eu obtenho? Está aqui, olha. Quero obter um ângulo, por aqui eu determino o cosseno, tá? Eu tenho as coordenadas do vetor, já determinei a norma, por aqui eu determino o ângulo que a força está formando com o vetor I. Em que intervalo aí vai estar esse ângulo? Quando eu fizer minhas continhas, eu devo encontrar um ângulo em que intervalo, gente? Mais ou menos. Tem que ser maior do que 90, né? Porque já está no segundo quadrante. Tem que ser menor do que 180, certo? Está no segundo quadrante ali. Bom, aí a gente joga direto aqui, olha. Produto da força resultante com o vetor I dividido pela norma da força resultante, que o vetor I tem norma unitária. Pronto. Obtenho esse resultado, vejo qual é o ângulo, que o cosseno é menos 0,89, olha, vai dar 100,95. Bate aqui com a nossa visão geométrica, né? Está um pouquinho passando 90, ok? Aí você poderia perguntar, mas olha, eu tenho um triângulo retângulo aqui, eu não poderia ter usado as relações métricas nesse triângulo retângulo para determinar esse ângulo? Poderia, tá? Só que na hora de fazer, preste atenção com as medidas, você tem que colocar em valor absoluto, não são as coordenadas do ponto, é a medida, ok? Aí, olha, posso usar as relações trigonométricas? Posso, né? Eu sei quanto mede esse pedaço daqui para cá, sei quanto mede esse. Eu aplico cosseno de beta, vai ser aqui, olha, o x, que é o cateto adjacente ao ângulo, dividido pela hipotenusa. Quando eu faço isso, eu obtenho o beta como 78,0, não sei o que lá. Ele é o ângulo que eu estou querendo? O beta é o ângulo que eu estou querendo? Não, porque eu quero o ângulo que ele forma com o I, né? Então, eu tenho que pegar o todo lá, que é 180, menos aquele que eu encontrei. E aí vai dar o mesmo valor que eu obtive usando direto essa relação aqui, ok? Então, só prestar atenção na hora de você estar determinando, né? Você está usando relações trigonométricas no triângulo, presta atenção onde estão as coordenadas do ponto. Tá. Bom, e a mesma coisa, aqui a gente está no plano, né? Então, todo vetor ele vai formar um ângulo com os vetores da base canônica. Se eu tiver no espaço, eu tenho a mesma coisa. Só que no espaço, a base canônica são 3 vetores, tá? Mas aí a gente tem também os ângulos que o vetor forma com os vetores da base canônica. Então, se eu estou aqui no espaço, eu tenho um vetor genérico, aqui ele vai agora ter 3 coordenadas. E eu tenho aqui os vetores que dão a direção dos eixos coordenados. Tenho o vetor I, vetor J e o vetor K. Tá? E aí eu pego um vetor qualquer no espaço, ele vai formar um ângulo com cada um desses vetores. Tá? A gente diz que são os ângulos diretores. São os ângulos que vão dar a direção do vetor. Tá? E as relações que existem são as mesmas, gente, porque é a mesma identidade que eu vou usar. O cosseno do ângulo entre dois vetores é dado pelo aquele quociente. Tá? Então, eu tenho aqui o vetor genérico
e os vetores da base canônica. Então, esse vetor forma um ângulo com o K, chamando aqui de lambda. Ele forma um ângulo com o vetor J, estou chamando aqui de beta. E ele forma um ângulo com o vetor I, tá? Que eu estou chamando de alfa. Vale o mesmo resultado aqui, ó. Cosseno, só que eu chamei de alfa. Como é que eu posso obter aquele ângulo? Cosseno de alfa, que é o ângulo que ele forma com o I. É a mesma coisa, é o produto interno do vetor com o vetor I dividido a norma de I. Quando eu fizer o produto interno do V com o I do R3, 1, 0, 0, né? Mas eu vou obter a mesma coisa, eu vou obter o X. Vetor é unitário, norma de V. Então, veja que a gente vai ter o mesmo resultado quando eu fizer para o J e para o K, tudo bem? Eu vou obter as coordenadas do vetor. E ó, só observando que são sempre ângulos que estão entre 0 e 180. Tudo bem, gente? Então, olha só, o cosseno de alfa, faço esse produto aqui, divido pelo produto das normas. Aí eu vou obter o x dividido pela norma de v. Portanto, eu tenho que a primeira coordenada do vetor é a norma vezes o produto do ângulo que o vetor forma com o i. Resultado análogo eu tenho para o vetor j. Segunda coordenada é a norma do vetor vezes o cosseno do ângulo que ele forma com j. E a terceira é a norma de v vezes o cosseno que ele forma com o k, tá? Então, esses são chamados cossenos diretores. E aí você observa que o vetor, na verdade, quem são as coordenadas do vetor? Ele é a norma do vetor. E aqui eu tenho os cossenos diretores, tá? O que acontece se o vetor for unitário? Quem são as componentes de um vetor unitário no R3? Não, o vetor... Cadê o slide? Olha ali. A última linha lá. Quem são as coordenadas de um vetor? Eu tenho os cossenos diretores multiplicados pela norma. Se o vetor é unitário, essa norma é 1. Tá? Então, o vetor unitário, quem são as coordenadas do vetor? Exatamente os cossenos diretores que vão estar lá. Ok? Será que eles são independentes, esses cossenos diretores? A gente tem o resultado análogo que a gente teve para cá, né? Essa soma aqui, ó, dos quadrados do cosseno, a gente vai ter aqui também. Olha só, vou pegar cosseno ao quadrado de alfa, cosseno ao quadrado de beta, mais cosseno ao quadrado de lambda, usando essa relação aqui. Quem é o cosseno de alfa? X dividido pela norma, y dividido pela norma e z dividido pela norma, tá? Então, quando eu elevar ao quadrado, vai ficar x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado, dividido pela norma ao quadrado. Vou perguntar para vocês que eu perguntei no início da aula e demoraram para me responder o que é x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado. Vou demorar de novo para responder? É a norma ao quadrado, certo? Então, lá em cima eu tenho a norma ao quadrado, embaixo eu tenho a norma ao quadrado. Portanto, essa relação dá 1. Tá? A mesma coisa que a gente obteve no plano. Tá? Então, tem essa relação entre os cossenos diretores. Se eu conheço 2 deles, eu posso obter essa relação para determinar o terceiro. Tá? Vamos fazer esse aí, que agora eu cansei. Enquanto eu descanso aqui, vocês fazem essa continha aí, 30 segundos. Já? A gente tem o vetor aqui no espaço, porque, olha, foi dado o ângulo de forma com I, J e K. Então, eu tenho aqui, está no espaço.
ele é unitário e é dado o ângulo que ele forma com I, o ângulo que ele forma com J e uma informação sobre o ângulo que ele forma com K. É para eu determinar o quê? As coordenadas do vetor. Eu sei que as coordenadas do vetor é isso aqui, gente. É a norma de V multiplicado pelo... As componentes são os cossenos diretores. Só que ele é um vetor unitário, certo? Então, quem são as componentes? Os cossenos diretores. Ok? Então, aqui eu vou ter cosseno de π sobre 4, que é o ângulo que ele forma com I. Cosseno de 2π sobre 3, que é o ângulo que ele forma com J. E esse aqui é o cosseno que ele forma com K. Por enquanto, eu não sei, tá? Mas aí eu uso aquela relação, que é a soma dos quadrados dos 3 cossenos dá 1. E aí, usando isso aqui, eu posso obter o cosseno de lambda, ok? Tenho duas possibilidades aqui, dá mais ou menos 2, tá? Como resposta. 2 não, meio. Mas aí foi dado ali, então tenho duas possibilidades, porque pode ser o ângulo que o cosseno é meio, que é 60, pode ser o ângulo que o cosseno é menos meio, que é 120. Só que foi dada uma informação, que o ângulo que ele forma com K é menor do que 90, tá? Então, a gente vai pegar o meio, ok? Tranquilo. Posso colocar essa na nossa avaliação? Posso, gente? Vocês estão lembrados, já estão sabendo, né, que a nossa primeira avaliação vai ser dia 10, acho que é dia 10 de outubro. Ok, gente, tranquilo? Alguma coisa, alguma pergunta, dúvidas? Bom, eu acho que a gente já estudou bastante vetor, para que a gente agora possa avançar um pouquinho. A gente está apressando. O vetor é uma ferramenta muito útil em todo o estudo do cálculo, né? Mas a gente precisa de imediato para aprender a escrever a equação de reta em plano. Todos nós sabemos escrever uma equação de uma reta no plano, não sabemos? Desde o 8º ano, né, que a gente sabe escrever. O que a gente precisa para escrever a equação de uma reta no plano? A inclinação da reta. Precisa ser que ela toca. Ele falou a inclinação da reta e um ponto que ela toca o eixo do Y. Pode ser um ponto qualquer, um ponto genérico. Se for esse, tudo bem. Mas basta eu ter um ponto e a inclinação da reta, tá? E se a reta estiver no espaço? Mesma coisa também, tá? A gente vai precisar das mesmas informações. Essa inclinação da reta, né, quando a gente está no plano aqui, o que a gente chama de inclinação? Que é o ângulo que ela está formando com o eixo X. Que a gente pode dizer, olha, que agora a gente está formando aqui com o I, tá? Essa inclinação da reta está me dando aqui, a gente só vai mudar o nome, a gente vai dizer que é a direção da reta, tá? Direção da reta, que vai ser dada por meio de um vetor. Quando a gente está no plano, a gente pega a tangente do ângulo, né? Mas eu posso transformar essa tangente num vetor também. Essa informação da tangente, que é o vetor diretor, tá? Da reta. Observa bem, ainda há pouco a gente estava estudando vetor. Quando a gente estava estudando vetor, lembra que todo vetor tem uma direção? Vetor tem comprimento, direção e sentido. E quem é que dá a direção do vetor? A gente falou que dá a direção do vetor é a reta suporte, porque o vetor não está em cima de uma reta, né? Aí era a reta suporte que dá a direção do vetor. Então, a reta aqui estava fazendo um papel secundário, o vetor era o personagem principal. Agora é o contrário, a gente vai inverter, né? O foco vai ser para a reta, né? E o vetor é que vai fazer o ator coadjuvante aí na história, tá? Então, agora a gente vai dizer o seguinte, que o vetor é que dá a direção da reta, tá? Então, essa direção que a gente usa aqui no plano, que é o coeficiente angular, a gente só vai transformar isso em vetor, tá? Então, o que vai dar a direção da reta? É um vetor que seja paralelo à reta. Aí a gente vai ver o que a gente define vetor paralelo à reta. Como que é essa definição? Antes de qualquer coisa, perguntar o que é necessário e suficiente para eu descrever uma reta, né? Axioma da geometria
euclidiana diz o seguinte: por 2 pontos passa uma única reta. Se você pegar 2 pontos por ali, passa uma reta e somente uma, tá? Então, 2 pontos são necessários e suficientes para eu identificar uma reta, esteja ela no plano, esteja ela no espaço. Tá? E aí, a gente vai definir primeiro o que é um vetor paralelo a uma reta. Então, a gente diz que o vetor é paralelo a uma reta se ele tiver representante nessa reta. Tem uma reta ali em azul e alguns vetores. Pergunto para vocês, quais desses é paralelo à reta R? O. Tem certeza que o W não? Ele é paralelo quando eu consigo desenhar um representante dele. Né? Então, o único que a gente vai conseguir fazer isso é o vetor U. Eu não consigo colocar um representante desse nessa reta, nem do verde, nem do rosa. Né? O único que eu consigo é o vetor U. Tá? Então, o U é o único paralelo à reta. Aí, o que a gente chama de vetor diretor da reta? Todo vetor paralelo a uma reta e que é não nulo é dito um vetor diretor da reta. Tá? Vetor diretor de uma reta é um vetor não nulo e paralelo à reta. Então, tá, para escrever uma reta, eu vou precisar, suponha que agora eu tenho um ponto qualquer de uma reta e eu tenho um vetor diretor da reta. O que significa isso? É um vetor que é paralelo à reta, tá? E a mesma coisa como a gente faz lá no plano, já que chama isso de coeficiente angular. Aí a questão é o seguinte: se esses elementos são suficientes para eu escrever uma reta, então eu quero saber, quando eu pegar um ponto P que esteja nessa reta, né, o que ele tem que satisfazer para estar na reta? Ou seja, eu quero descrever agora quando é que um ponto pertence à reta. Que identidade ele tem que satisfazer para estar na reta. Aí a gente vai analisar ali. Né? Supõe, e essa ideia, gente, ela vale tanto para plano, para espaço, tá? Suponha que você tem um ponto que está nessa reta aqui, chama essa reta de R. Acompanhe aqui, vê se você concorda aqui comigo. Esse ponto P, ele está na reta. Se ele estiver na reta, qual é a relação que existe entre esse vetor aqui, que eu construí do ponto P0 até esse ponto P, e esse ponto, vetor D aqui? Concorda que o ponto vai estar na reta, eles são paralelos, e se eles forem paralelos, o ponto está na reta, certo? Então, se você pegar um ponto na reta, esse vetor P0P, ele tem que ser paralelo ao vetor diretor da reta. E também vale aqui. E quando é que 2 vetores são paralelos, gente? Mesma direção. E em termos de coordenadas, o que significa? Passei umas 2 aulas falando isso. Quando 2 vetores são paralelos, só se acontecer o quê? Isso. Um é múltiplo do outro, tá? Você pode ter um número e multiplica. Então, são paralelos se só se um é múltiplo do outro. Então, esse aqui é um múltiplo de DD, é um múltiplo do PP0. Então, isso significa que só vai acontecer se só se um é múltiplo do outro. Então, o vetor P0P, ele é um número real multiplicado por esse aqui, um T vezes o vetor D. Quem é esse T? Um número real aí, tá? Pronto, já descrevi um ponto genérico na reta. Então, um ponto genérico vai ter na reta se só se ele satisfaz essa identidade aqui, tá? Lembra aqui como é que eu obtenho as coordenadas do vetor? Ponto final menos ponto inicial, né? Então, eu ainda posso escrever isso aqui, olha, P é P0 mais T vezes o vetor D. Aquilo que a gente fez várias vezes em aula passada, né? Um ponto, ele é obtido ponto inicial mais o vetor aqui, esse aqui é o T vezes o D. Né? É o ponto inicial somado com o vetor. Isso aqui é uma forma de você expressar a reta chamada que é a equação vetorial da reta. Vale para o plano, vale para o espaço.
equação vetorial da reta. Sim, mas eu não entendi nada. Quem é P, quem é P0, quem é... Né? P é um ponto genérico aqui. P0 é um ponto que eu conheço da reta. E aqui é um vetor diretor. E esse T é um número real, tá? Mas vamos enxergar. Se esse P é um ponto... Agora eu vou fazer aqui o espaço, tá? Então, P é um ponto genérico do espaço. Então, ele tem coordenadas x, y e z. P0 é algum ponto que eu conheço. Suponhamos, então, que as coordenadas dele sejam x0, y0, z0. D é o vetor diretor, é um vetor do espaço. Então, vamos supor que ele tenha coordenadas A, B e C. Tá? Estamos dando nome agora para aqueles elementos ali. Tá? E aí, só vou escrever isso aqui agora. Vou usar essa identidade aqui, gente. Supondo que P é esse, P0 é esse aqui. Quem são as coordenadas desse vetor aqui, por favor, me ajudem. As coordenadas desse vetor aqui, que vai de P0 a P. Ponto final menos ponto inicial, não é assim? X menos o x0, y menos o y0 e z menos o z0. Tá? Estou pegando esse lado aqui. E aqui o que eu estou fazendo? Eu estou pegando um vetor multiplicando por um escalar. Quem são as coordenadas desse vetor? T vezes A, T vezes B, T vezes C. E agora a gente está dizendo, este vetor que está à esquerda é igual a esse vetor que está à direita. Quando é que dois vetores são iguais? Quando as coordenadas correspondentes são iguais. Né? Então, vocês observem, a gente passei um tempão dando conceitos simples aqui, mas toda hora a gente usa esses conceitos. Por isso que é importante, né, a gente aprender e atentar, porque toda hora você está usando isso. Aí, olha só, então, o x, esse vetor, a primeira coordenada é igual à primeira dessa aqui. Então, vai ficar x menos x0 igual a t vezes o a, tá? Eu já vou passar o x0 para lá, porque eu já quero identificar aqui quem são as coordenadas do ponto genérico. Então, já vou deixar desse lado aqui. X vai ficar igual x0 mais... Vou colocar assim também o a, que está multiplicando o t. Aí, aqui vai ficar y menos y0. Então, já vou isolar aqui o y. y0 mais o b está multiplicando o t. E o z é o z0. Mais o c que multiplica o t, tá? Esse t quem é? É um número real. Essa forma de descrever a reta são chamadas equações paramétricas da reta em R3. E aqui a gente tem que o t é o parâmetro, tá? Então, ele está dizendo, para estar numa reta que passa pelo ponto de coordenadas x0, y0, z0, que tem o vetor A, B e C, o vetor de coordenadas A, B e C como vetor diretor, as coordenadas têm que satisfazer essas equações aí, ok? E aí, esse t a gente chama que é o parâmetro, que significa que para cada valor que você atribui para t, você vai obtendo um ponto diferente na reta. Pegou um valor t igual a 1, tem um ponto aqui. T igual a 10, tem outro ponto na reta. Quando t varre todo o conjunto dos reais, né, você tem todos os pontos que estão sobre a reta. Ok? E o que vai mudar se eu tiver no plano, gente? A única coisa é que eu não tenho essa terceira coordenada, tá? O vetor diretor só tem duas coordenadas.
Vamos escrever isso aí. Eu quero escrever as equações paramétricas da reta. Então, tenho ponto e tenho vetor diretor. Quero escrever as equações paramétricas. E esse exercício é para eu fazer? Não, não é para vocês. Vamos lá, gente. Deixar de desânimo aí. Olha, apaguei. Não era para apagar. Bom, então foi dado aí um ponto P0, menos 5, 2 e 1. O vetor diretor da reta, 1, 0 e menos 1. Quero as equações paramétricas da reta. Ai, eu não gravei isso aqui. Muita coisa, né? Três equações aí. Eu preciso gravar isso? Não, né? Usa ali o raciocínio, quando é que o ponto está na reta. Tem um vetor diretor. Repete o processo. Aí, ó. Eu sei que está aqui. Tem um ponto P0. Eu sei que um ponto vai estar nessa reta se esse vetor aqui que está na reta for paralelo ao vetor diretor. Tá? Então, a condição é que o P0, é paralelo, mas ser paralelo é porque ele é um múltiplo. É isso que você tem que entender. Pronto, você usa isso aqui e vai chegar na equação. Quem é isso aqui? P é um ponto genérico. Então, eu vou pegar P é um ponto genérico de coordenadas x, y, z. As coordenadas desse vetor x menos 5, kx mais 5, y menos 2 e z menos 1. Do outro lado, eu vou pegar um escalar e multiplicar por este vetor aqui, o vetor diretor. Tá? E pegar esse escalar e multiplicar por cada uma das coordenadas. T, 0 e menos t. E agora a igualdade de vetores. Então, você vai ter x, já vou isolar o x aqui, né? Quando o 5 passar para lá, vai ficar negativo. Menos 5 mais t. Aqui eu vou ter o y, que vai ser 2, passando para o outro lado. Aí está 0 lá, posso deixar só 0, vou deixar indicado aqui. E o z vai ficar 1 mais menos t. T é livre, ele varre todo o R. Pronto. Observa que aqui eu tenho um ponto particular e bem aqui eu tenho as coordenadas. Opa, não ficou menos. Um vetor diretor da reta, certo? Tranquilo. As equações paramétricas de uma reta, elas são únicas. Só tem essa maneira de escrever essa equação paramétrica dessa reta? Não, né? Porque, olha, eu pego um ponto particular, mas aí outra pessoa poderia pegar um outro ponto que não esse. Poderia pegar outro vetor. Esse é o único vetor diretor? Qualquer vetor paralelo a este aqui é um vetor diretor da reta, tá? Então, essa equação paramétrica da reta, ela não é única. Depende do ponto que eu pegar, depende do vetor diretor. E cabe também a você depois, se eu tenho duas equações distintas de uma mesma reta, como é que eu vou identificar se é a mesma reta ou não, certo? Pensem nisso. E aí era pedir para fazer um esboço do gráfico. Como é que eu posso depois ir lá no R3 e fazer o esboço de uma reta, gente, do gráfico da reta? Nossa, vocês estão calados hoje, ninguém responde nada. Então vai ficar muito apertado aqui. Quero fazer um esboço dessa reta aí, gente. Alguém pode me ajudar?
o que é necessário e suficiente para identificar uma única reta? 2 pontos, certo? Então, basta vocês pegar 2 pontos da reta. Olha, já tem um ali que foi dado, o outro pega qualquer valor para o parâmetro, para cada t que eu pegar, eu tenho um ponto na reta. Então, por exemplo, já tenho esse ponto aqui, P0, que menos 5, 2 e 1. Aí pega um outro ponto, pega 1, por exemplo, vou fazer t igual a 1. Aí eu vou obter o outro valor para o parâmetro. Quando eu fizer t igual a 1, é um outro ponto da reta. Menos 5 mais 1 vai dar menos 4. Aqui é 0, vai ficar 2. E aqui é menos t, que vai ficar 0, né? Você vai no sistema de coordenadas, marca esses 2 pontos e aí passa uma reta por esses 2 pontos. Pronto, já fez o esboço da reta. Ok? Bom, no caso anterior, olha, foi dado um ponto e o vetor diretor. Agora eu quero escrever a equação da reta, mas são dados 2 pontos. Qual escalar que você está falando? Do T lá? Não, exatamente. Escalar é livre. Olha, a pergunta do colega é a seguinte. Aliás, não foi dado escalar, eu que peguei. Se você pode pegar qualquer valor para o escalar aqui, para pegar os pontos para fazer o esboço. Pode, isso aqui é livre, tá? Por comodidade, eu já peguei esse ponto que foi dado, quando o escalar é 0, peguei t igual a 1. Mas eu quero pegar, eu gosto de fazer conta, eu vou pegar o t igual a menos 43 dividido por 8. Pode, certo? Qualquer valor que você atribuir. Basta você pegar 2 pontos que estejam na reta, tá? Ou então, outra maneira, você pega um ponto e faz o esboço do vetor diretor da reta, né? Vai lá e faz um desenho desse vetor que vai da origem até esse ponto. E aí você passa na reta. Vamos supor assim, ó. Peguei esse vetor diretor, vamos imaginar que ele está bem aqui. E aqui é o ponto. Então, eu vou traçar agora uma reta que passa por esse ponto e é paralela a esse vetor aqui. Pronto, tenho um esboço, outra maneira de fazer o esboço da reta. Ok? Agora sim, gente, a gente tem 2 pontos aqui. Eu quero escrever a equação da reta dada 2 pontos. O que fazemos? Eu preciso de um ponto e eu preciso do vetor diretor. O ponto já foi dado até março. Foram dados 2. O que está faltando? Está faltando? Acho que não, né? Não é problema para a gente. A gente conhece um ponto da reta 6 menos 3 e meio e foi dado outro ponto 4 menos 1 e 5 meios. Tá? Então, assim, uma reta e ela passa pelo ponto A e ela passa pelo ponto B. Vetor diretor dessa reta. Como eu posso obter um vetor diretor, gente? O vetor diretor não é qualquer vetor que seja paralelo à reta? Se eu fizer de A para B, não é um vetor que é paralelo à reta? Se eu fizer de B para A também, não é um vetor que é paralelo à reta? Então, você pode construir o AB ou BA, o sentido aí ele é irrelevante, tá? Então, vamos pegar aqui o vetor AB. Pronto, obtive o vetor diretor da reta. Como é que eu obtenho as coordenadas? Ponto final menos ponto inicial. 4 menos 6 vai ficar menos 2. Menos 1 menos 3 vai ficar 2. 5 menos 1 vai dar 4, dividido por 2 dá 2. Pronto. Obtive o vetor diretor da reta. Ponto eu já tenho. Posso escrever, então, as equações paramétricas. Agora, eu já vou direto. X, Y, Z. Aqui eu vou colocar as coordenadas de um ponto particular. Você pode escolher. Vou colocar aqui o A. 6 menos 3,5.
E aqui eu vou colocar o vetor, múltiplo do vetor diretor, né? Que é menos 2t, mais 2t e mais 2t. Ok? O esboço da reta. Eu poderia pegar os dois pontos que eu tenho lá, A e B, e marcar esses dois pontos num sistema de coordenadas cartesiana, traçar a reta que passa por esses dois pontos. Bom, existe uma outra forma da gente escrever a equação da reta. Tenho, então, aqui as equações paramétricas de uma reta. X é x0. Suponhamos que o A é diferente de 0, B é diferente de 0 e C é diferente de 0. Ou seja, não está ali, né? As coordenadas do vetor diretor são todas não nulas. Tá? Eu quero que vocês pensem geometricamente o que significa ele não ter nenhuma das coordenadas nula. Aí, olha só. Então, se esse A é não nulo, eu posso pegar essa primeira equação e vou isolar o t. Se isolar o t, vai ficar x menos x0 dividido por A é igual a t. Por isso que a gente impõe a condição de ser não nula, tá? Porque a gente vai dividir aqui. Posso isolar o t aqui também, vai ficar y menos y0 sobre b é igual a t. E isolando aqui, para cada ponto que você atribui, gente, esse parâmetro tem que ser o mesmo, né? Então, eu tenho a igualdade aí. Eu posso pegar, então, já que tudo é igual a t, tenho as identidades aqui. Sobre b igual a z menos z0 sobre c, tá? Essa é uma outra forma de você escrever a equação da reta no plano, que são chamadas equação simétrica da reta. Então, na equação simétrica, a gente não tem o parâmetro, né? A gente só tem igualdade envolvendo as coordenadas x, y, z, tá? Observa que a equação simétrica na forma padrão, ela passa informações para a gente. Olha lá a equação na forma simétrica. O que você enxerga lá nela? Olha bem. Aonde estão as coordenadas do vetor diretor? Olha, se você olhar, ela já está passando aqui, né? Os denominadores aqui têm exatamente do x, do y e as coordenadas do vetor diretor, tá? Aqui você já tem as coordenadas de um ponto particular da reta, tá? E tem essas informações. Agora, observa que está na forma padrão aqui, gente. Coeficiente do x é 1, coeficiente do y é 1, coeficiente do z é 1, para você ter o vetor diretor no denominador, ok? Vamos ver aqui o slide. Equação simétrica de uma reta. Ok? Aí, olha, ela está passando todas as informações que a gente precisa sobre a reta nessa equação aí, tá? A gente pode passar o resto da tarde fazendo perguntas sobre a vida dessa reta que está tudo aí nessa equação, ok? E é o que eu vou fazer com vocês. Quero um vetor diretor da reta. Dois, três, zero. Foi a resposta do Bernardo Fernando. 230, concordam com ele? De onde saiu esse 230 tão rápido? E zero ali, é? De onde saiu esse zero, Bernardo? Ele já mudou para 231. Olhou para cá, não foi? Que os coeficientes. Mas foi que eu acabei de falar, gente. Aquela equação que está lá, ela está na forma padrão. Cadê o slide? Na forma padrão, veja que aqui, para você tirar os coeficientes das variáveis, tem que ser todos iguais a 1, né? Primeiro, vamos arrumar para a gente poder
tirar essas informações. Então, a gente tem, olha, x, eu já vou logo arrumar aqui, x mais 3 para ficar igual a forma padrão, assim, mais 3, então é menos 3, né? Se eu precisar de um ponto. Dividido por 2. Aqui, ok, o coeficiente do x está 1. Aqui, olha, o y, o coeficiente não está 1, então eu vou colocar aqui em evidência o 2, vai ficar y menos 3 dividido por 3, tá? Para ficar na forma padrão, tem que ser 1 aqui, tá? Então, eu vou pegar, multiplicar e dividir aqui por meio, ou seja, passa isso aqui para cá. E o último lá é z menos 4, não é? E aqui é 1, né, Bernardo, que está aqui. Ok? Agora ela está na forma padrão. Então, um vetor diretor. Agora, dá aí direto as informações no vetor diretor. Me digam aí, por favor. Denominador do x, denominador aqui do y e do z. Tá? Um ponto particular dessa reta, se eu quisesse aqui. Eu já tenho direto aqui na equação o menos 3, o 3 e o 4. É um ponto que pertence à reta. Tá, equações paramétricas, tá? Então, olha, a gente tem essa identidade, está dizendo que isto é igual a isto, que por sua vez é igual a isto, e para cada ponto, isso aqui é um número que eu vou chamar aqui de t, certo? Quando você pega, por exemplo, x igual a 1, faz essa continha, vai dar um número. Então, estou chamando de t, para obter as equações paramétricas. E daí eu vou ter, então, cada uma desse fator aí é igual a t. Então, eu tenho x, eu vou colocar x mais 3 ali, sobre 2 é igual a t. Coloquei o parâmetro e aí eu vou isolar o x aqui. Então, quando passar para o outro lado, vai ficar menos 3, mais 2t. A mesma coisa eu tenho para o y. Eu vou pegar aquela que estava... Tá. Y menos 3 sobre 3 meios é igual a t. Tá? E aí eu vou isolar o y aqui. Então, y vai ficar igual a 3, passa para cá multiplicando mais 3 meios. E o z menos 4, também é igual a t. E aí eu vou ter que o z vai ficar igual a 4 mais t. Pronto, obtivemos um conjunto de equações paramétricas para a reta. Não é único, tá? Olha só o vetor diretor que a gente tirou aqui. Aqui. Isso aqui é 1, né? Tá? O vetor diretor que a gente tinha colocado aqui. Apareceu lá nas equações paramétricas. Um ponto no vetor? Você quer saber quando é que é o ponto médio? É essa? Era uma questão da lista? Tá. A pergunta dele é que ele me fez, mas não vou responder, não. Mas, interessante. Ele está perguntando, se eu entendi, tem um ponto A, né? Ponto B. E aí eu pego um ponto M aqui. Ele quer que seja exatamente o ponto médio do segmento. É isso? Ele é o ponto médio, né? É ponto médio de segmento, mas aí eu posso usar a teoria de vetores para resolver isso. Se não posso, como é que eu posso usar para a teoria de vetores? Porque eu posso pegar e formar aqui esse vetor, né? Eu também tenho esse vetor que vai daqui para cá, eu tenho esse vetor que vai para cá. E se é ponto médio
Porque vetor tem comprimento, tem direção, sentido. Se é ponto médio, vai estar exatamente comprimento de um lado é igual ao do outro. E aí você usa essas informações para resolver. Entendeu? Você pode usar a teoria de vetores que sai rapidinho, dizendo que eles estão na mesma direção, portanto, eles são paralelos, essas coisas aí. Bom, quero perguntar mais coisas sobre essa reta aqui, gente. A pergunta agora, vamos ver o slide. Agora, olha, está aqui, já tem a equação simétrica da reta, tem a equação paramétrica. Aí eu tenho um ponto, pergunto para vocês, esse ponto pertence a essa reta? Quem é que vai me dizer se um ponto pertence ou não a uma reta? É a equação, as equações da reta. Porque as equações é que estão me dizendo, olha, um ponto está nessa reta assim, só se satisfaz essas três equações. Ou esse conjunto aqui, tenho também três identidades. Você vai para uma equação da reta e vê se o ponto está de acordo com a equação. Tá? Então, por exemplo, vou pegar aqui as equações simétricas da reta. Ou você pode pegar aqui também. Mas vamos ver a equação simétrica que é para a gente observar aqui um detalhe. Vou pegar o ponto lá, qual era o ponto? Podemos ver o slide para ver qual é o ponto. Então, eu tenho o ponto A de coordenadas -5, 3,5 e 6. Aí a gente está perguntando, esse ponto pertence a essa reta? Tá? Então, olha só. Se ele pertence a essa reta, ele tem que satisfazer aquela equação. Quando aí eu vou substituir aqui? Estou dizendo que o x daquele ponto é igual a 5. Então, pegar a primeira equação, -5 é igual a... É menos 3, né? Menos 3 mais 2t. Tá? Então, vou descobrir qual é o parâmetro, o valor do parâmetro que faz com que a abscissa de um ponto na reta seja igual a -5. Tá? Aí, resolvendo, passa para cá, vai ficar -2, igual a 2t. O t é igual a -1. Tá? Então, para que a abscissa do ponto seja igual a -5, o parâmetro tem que ser igual a -1. Tá? Então, esse mesmo parâmetro eu tenho que substituir no y e no z. Tá? É o mesmo parâmetro para um ponto. Aí você vem aqui, quando você substitui aqui, agora, na segunda coordenada, o t é igual a -1. Quanto vai dar o y do ponto? Então, vai ficar 3, mais 3 vezes -1. Aí vai ficar 6 menos 3, vai ficar 3 meios, né, gente? Ok, está batendo aqui. Também, quando eu substituo t igual a -1, a segunda coordenada é 3 meios. Vale para a terceira? Vamos ver aqui. Em z, quando t vale -1, quanto dá aqui? 4 menos 1. Dá 3, certo? Mas o ponto que foi dado não é 3. Significa o quê? Ele não pertence à reta, certo? Porque não tem um valor do parâmetro que faz com que eu tenha exatamente aquelas 3 coordenadas no ponto, ok? E esse outro aí? Agora é com vocês, tá? 30 segundos, me diga se esse ponto pertence ou não a essa reta. Que valor tem que ter o parâmetro para que o x seja igual a 3? Você pode começar por qualquer um deles aí, que quiser. 3 agora, né? Aí vai passar 6 aqui.
Para que o x do ponto seja 3, a gente tem que tomar o parâmetro como sendo 3, certo? Aí eu vou nas demais aqui. Quando isso aqui for 3, 3 vezes 3, 9. 9 com 6 aqui, né, que eu vou passar para cá multiplicando, vai ficar 15 meios. Cadê o ponto? Era aí. Ok, bateu. Aí a gente vem para cá. 3 vezes 1, 3. Com 4, 7. Então, esse ponto, sim, é um ponto que está na reta. Ok? Quero determinar a reta que passa por esses dois pontos. Ah, não, não disse nada. Só disse que é uma reta que passa por esses dois pontos. Quero as equações paramétricas. Segura o slide aí só um pouquinho para eu anotar aqui os pontos. Ponto 3, 6 menos 1. B, menos 3, 6 menos 2. Tá, então a gente quer escrever equações paramétricas dessa reta. Vetor diretor da reta, ou AB ou BA, ou qualquer múltiplo desse, né? Vamos fazer daqui para cá. Vai ficar 3 menos... Não, vou fazer de B para A, para ficar positivo aqui, ó. 6. Aqui vai dar 0 e aqui vai ficar 1. Ok? Qualquer múltiplo desse aí é um vetor diretor. E aí, pronto, equações paramétricas. X, Y, Z. Um ponto particular da reta, escolha. Eu vou escolher aqui o A. 3. Eu fiz daqui para cá por causa do sinal, tá? Mas também você pode trabalhar, né? Qualquer múltiplo desse. Eu fiz assim, ficava menos para ficar positivo. Nada contra o negativo, claro. E aí é o ponto. 3, 6, menos 1. E aqui o múltiplo do vetor. 6t. Aqui vai ficar 0. Eu vou deixar só assim, mas t. Ok? Observa que lá o y, né? A coordenada do vetor é 0 e ficou só y igual a 6. Certo? Então, qualquer ponto que eu pegar nesta reta, a segunda coordenada do ponto é sempre 6. Certo? Significa o que isso? Ela toca o eixo, né? Mas acho que mais do que isso. Olha só, qualquer ponto que a gente pega, coordenada desse ponto, y igual a 6. Né? Mas você pode pegar um ponto que está aqui em cima, que o y dele é igual a 6. Né? Então, lembra que você tem um plano. Y igual a 6 é equação de quê, hein, gente? Só y igual a 6 é equação de quê? Poxa, estudamos isso em aulas passadas aí. Vocês estão estudando, né? Sai da aula, vai para casa, estuda, depois de almoçar, né? Porque a gente já falou isso, uma aula passada a gente ficamos aqui escrevendo equações de planos paralelos aos planos coordenados. X igual a 1, o que era? Y igual a 1, o que eram os planos coordenados? Y igual a 6 é esse plano aqui, né? Que passa no ponto de ordenada igual a 6. Desenhar o plano aqui que é paralelo a esse que está bem aqui, ó. Tá? Então, significa que essa reta ela vai estar aqui em cima desse plano, tá? Porque sempre a segunda coordenada dela é 6. Bom, agora eu quero as equações simétricas dessa reta. Difícil isso? Já temos as equações paramétricas.
como eu faço para obter as equações simétricas? Se vocês estivessem escrevendo, não estariam com sono. Equações simétricas, só vou eliminar o parâmetro aqui, certo? Elimino o parâmetro aqui, eu tenho as equações simétricas da reta. Mas na equação simétrica, nós não dissemos que o A, o B, o C tinha que ser diferente, daqui tinha que ser diferente de zero? Agora já está aqui zero. Como é que eu vou escrever a equação simétrica? Tá? Eu posso obter a equação simétrica, ainda que uma das coordenadas seja nula. Como é que eu vou escrever? Olha, eu vou isolar aqui, tirar o parâmetro, né? Vai ficar aqui x menos 3, dividido por 6. Esse aqui vai ficar, passa para cá, z mais 1. E eu vou colocar essa informação aqui, que o y é igual a 6, tá? E o que está me dizendo que a reta está exatamente no plano y igual a 6. Ok? Agora aqui, gente, quero determinar a interseção dessa reta com o plano XY. Como é que eu faço para saber qual é? Obter essa interseção. Então, olha, essa reta aqui, para meu desenho, eu sou ruim de desenho, né? Aí fica... Está aqui o plano. Qual é a mesma equação do plano XY? Z igual a zero, né? Está bem aqui, tá? Essa reta que está aqui nesse plano, então ela deve furar aqui o plano XY, vai ser um ponto, né? Como é que eu obtenho esse ponto? Vocês acabaram de dizer, se ela, ao mesmo tempo, ela vai estar na reta e vai estar no plano. Então, tem que satisfazer as duas equações. Eu vou na equação da reta e ponho o quê? X igual a zero, porque não é exatamente a equação desse plano, tá? Então, você vai ou nas simétricas, ou nas paramétricas, tá? Coloca que o z tem que ser zero. Se eu colocar aqui o z igual a zero, o que eu vou descobrir? Qual é o valor do parâmetro? Vou colocar aqui z igual a zero, porque é o plano XY. Z igual a zero. Então, eu venho aqui nessa equação z menos 1 mais t. O t tem que ser 1, certo? Aí eu venho bem aqui no x e substituo o parâmetro t igual a 1. Vou encontrar que x é 9, tá? Então, qual é o ponto? X é 9. Quanto vale o y, gente? 6. Qualquer ponto na reta, olha, é fixo ali. E o z, 0. Esse é o ponto que a reta intercepta. Ok? E o plano YZ, o que eu vou fazer? Eu vou lá na equação da reta, faço x igual a 0 e determino os pontos. E ela vai interceptar o plano XZ? Essa reta intercepta o plano XZ, que é esse plano que está bem aqui, que é paralelo ao plano em que ela está? Eu perguntei se ela vai interceptar, se essa reta intercepta o plano XZ, certo? O plano XZ é esse bem aqui. Ele é paralelo, a reta a gente não deduziu que ela está em cima desse plano aqui. Ela está em cima desse plano que é paralelo a esse. Então, ela não vai interceptar. Você vê isso aqui na equação, tá? Porque o plano x e o y não é zero, tá? E essa equação jamais vai ter o y igual a zero aqui. Se você colocar, você vai ficar com um absurdo aqui, né? Zero igual a c, ok? Então, ela não intersecta, ela está num plano que é paralelo ao plano YZ, tá? Ficou claro?
Gente, agora vou falar rapidamente só de segmento de reta, já que o colega falou do segmento de reta, não é o que ele quer, mas às vezes eu preciso escrever a equação do segmento de reta, não a da reta. Qual é a diferença? A diferença da reta para o segmento de reta é só que eu vou ter que limitar o meu parâmetro, tá? Mas aí é a mesma coisa, olha. Então, eu tenho dois pontos, um ponto A e um ponto B. Por esses dois pontos passa uma reta. Vou ter que mudar o meu ponto de lugar porque não passou, tá? E aí a gente já sabe escrever a equação da reta. Agora eu quero escrever a equação apenas dos pontos que vão de A até B, tá? Formado por A e B, ponto B. Vai mudar alguma coisa? A única coisa é que eu não vou poder obter um valor no parâmetro que me leve a um ponto aqui fora, tá? Então, mas é a mesma coisa. Vetor diretor e um ponto da reta. Vou escrever do mesmo jeito aqui, tá? Então, eu pego o vetor diretor, que eu posso obter como sendo esse que vai de A a B, mas é a mesma coisa. Pego um ponto particular, x0 mais at, ou seja, a mesma equação da reta. Qual é a diferença? É o parâmetro. Ele não pode assumir todos os valores em R, tá? Aí você observa o seguinte. Qual é o ponto que eu obtenho quando o parâmetro é zero? T igual a zero. Ah, mas desculpa aí, eu não disse as coordenadas do ponto. Suponha que A é o ponto de coordenadas x0, y0, z0. Tá? Então, quando eu faço t igual a zero, eu obtenho exatamente esse ponto A. Ok? Quando eu obtenho t igual a 1, eu vou obter o ponto de coordenada x0 mais A, y0 mais B e z0 mais C. Lembra que isso aqui ele é exatamente, deixa eu ver onde eu escrevo. Ele é exatamente o ponto A mais as coordenadas do vetor D. Esqueci D aqui, seja. Lembra disso? É o ponto inicial somado com o vetor, tá? Então, são só os valores. E para qualquer t que eu pegar entre 0 e 1, eu obtenho um ponto ali intermediário no segmento, tá? Então, o segmento de reta vai ser a mesma coisa da reta, só que agora é isso aqui, olha, o t, ele vai de 0 a 1. Quando é 0, você obtém o ponto inicial. Quando é 1, você obtém um ponto final. E para qualquer t entre 0 e 1, você vai obter pontos que estão entre A e B. Ok? Vou deixar como exercício, que eu não mostrei aqui, mas para você mostrar que eu vou colocar um exercício. Que é verdade, né? Se eu pegar o t entre o 0 e o 1, então, esse x aqui vai estar entre o x0 e o x0 mais A. Tá? É isso aqui. De fato, ele é um ponto que vai estar aqui nesse intervalo aí. A mesma coisa para o y, a mesma coisa para o z. Certo? Posso colocar esse exercício, tipo, na prova? Tá, gente? Mas entenderam o segmento de reta? O parâmetro varia de 0 a 1, tá? Para você. Segmento de reta que vai de um ponto A a um ponto B. Então, eu pego o vetor diretor, o vetor AB, e o parâmetro de 0 a 1, tá? Para limitado. Olha só, gente. Se a gente vai para o plano, vale tudo que foi dito aqui, a exceção que eu não tenho a terceira coordenada, tá, gente? Então, equações paramétricas, equação simétrica. Quando a gente elimina aqui o parâmetro t e arruma, a gente obtém aquela tradicional equação da reta no plano que a gente está acostumado a trabalhar, desde a 8ª série, ok?
Quantas retas passam por esses dois pontos? Vou ver se vocês estavam prestando atenção na aula. Uma reta. Quantas retas passam por esses dois pontos? Uma reta, vocês têm certeza? Ninguém quer mudar de opinião. Muito bem. Vocês sabem que essa é uma afirmação que ela não é demonstrada, né? É um axioma. Quantos planos passam por esse ponto? É. Porque reta vocês já sabem, então agora vamos mudar de assunto. Quantos planos? Um plano. Tá? Um plano. Quem dá mais? Quem dá mais? 2. Alguém deu 2 ali. 2 pontos. Quantos planos passam por 2 pontos? Ele está querendo aumentar para 3. A cara dele está de que quer. Não, só 2. Ah, só 1. Olha só. Vamos imaginar que essa borda aqui, esse papel é uma reta, ok? O papel é um plano, a folha. Então, vocês concordam que essa reta aqui está neste plano, aqui. Agora, eu vou fazer assim com este papel. Eu vou obtendo planos. E todos eles não estão nessa mesma reta, está fixo aqui. Imagina que só estou girando aqui. Cada movimento que eu faço é um novo plano. Todos eles estão em cima da mesma reta que passa por 2 pontos, certo? Alguém quer mudar? De 2 para 3, de 3 para 4, de 4 para... Olha só aqui o desenho. Tenho 2 pontos, por esses 2 pontos passa uma reta, e todos esses planos aí estão passando pela mesma reta, portanto, pelos mesmos pontos. Então, se eu tiver só 2 pontos, eu tenho infinitos planos passando por esses 2 pontos. Moral da história, 2 pontos são suficientes e necessários para identificar uma reta, mas não são para plano. Se eu tiver só 2 pontos, eu não consigo caracterizar só um plano. Quantos pontos mais a gente vai precisar, então, para o plano? Diz a geometria euclidiana, por 3 pontos, desde que eles não estejam numa mesma reta, eles identificam um único plano, tá? Então, por 3 pontos passa um único plano. Então, assim como na reta, com 2 pontos a gente consegue caracterizar a reta, no plano a gente vai precisar de 3 pontos. E com 3 pontos a gente vai descrever o plano, tá? E agora não vai mais dar tempo, mas a gente vai ter, então, que na próxima aula, tá? Conheço 3 pontos, por esses 3 pontos passa um único plano, e como é que eu descrevo agora um ponto genérico nesse plano? Né? Então, é de se esperar que na reta eu só estou com uma dimensão, um vetor diretor foi suficiente. No plano, já aumenta uma dimensão, né? Então, eu vou precisar de mais um vetor diretor, tá? A gente vai precisar de 2 vetores diretores, tá? Deixa eu ver. G menos 1. Tá, e a gente tem 2 minutos para fazer essa aqui. 0, 4. Já? É rapidinho mesmo, né? Fizeste. Eu quero a equação da reta que passa por aquele ponto e que é paralela àquela outra reta ali. Primeiro eu preciso escrever a equação da reta. O que eu preciso?
Vetor diretor, né, gente? Se ela é paralela, então essas duas têm o mesmo vetor diretor, têm os mesmos vetores diretores. Quem pode me fornecer um vetor diretor dessa aqui? Um vetor diretor dessa aqui, por favor. Aqui, né? Olha, os coeficientes aqui já estão tudo 1, então eu posso pegar aqui 3, 1 e 3. Um ponto da reta foi dado. 1, 0 e 5. Pronto. X, Y, Z. 1, 0 e 5. E o múltiplo do vetor diretor. 3t, t, 3t. Pronto. Simples assim, tá? Bom, o que a gente tem que fazer? A gente tem que exercitar bastante, porque aí a gente pode fazer tanto tipo de exploração, exploração no bom sentido, dos conteúdos da reta, tá? A gente pode tirar tanta informação e juntar reta, e são paralelas, se elas têm ponto de interseção, se elas não têm. Então, tem que exercitar muito, tá? Ok? Muito obrigada pela presença de todos. Na próxima aula, a gente vai estudar, então, plano.